E aí, Dev, beleza? Aqui quem fala é o Douglas e hoje a gente vai ver como a gente constrói uma calculadora utilizando apenas HTML, CSS e JavaScript. Então, a nossa calculadora que a gente vai construir, ela vai suportar as 4 operações matemáticas básicas, que é adição, subtração, divisão e multiplicação. E a gente também vai ter um recurso aí que é a ordem de precedência, né? Por exemplo, na matemática a gente sabe que o que está executado entre parênteses é o cálculo que é executado primeiro, certo? Para depois ser executado aí o, a operação, né, que está externa a esse parênteses, ok? Então, de certa forma, a nossa calculadora aí, a gente vai apenas informar o cálculo que a gente quer que seja realizado e a gente vai ficar colocando o histórico aí no nosso corpo aí da nossa página, né? Ou seja, vai ter aí um conteúdo que vai exibir apenas o histórico e aqui a gente vai sempre deixar o resultado para que a gente, a partir do resultado, consiga ir adicionando outras operações matemáticas, beleza? Então, antes da gente ir para o conteúdo desse vídeo aqui, deixa eu fazer um convite aqui para você, que é para você se inscrever aqui no canal, tá? Toda semana tá saindo um conteúdo super maneiro sobre JavaScript, então se inscreve aí, ativa o sino também, senão você acaba perdendo aí as notificações que o YouTube gera. E vamos lá, né? Vamos para o conteúdo aqui desse vídeo, então, bora para o código. Bem, eu já estou aqui com o meu Visual Studio Code aberto e eu já tenho a estrutura básica aqui do projeto criada, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Tem aí 3 arquivos no projeto, index, CSS, HTML e JS, tá? Todo mundo se chama index aqui, cada um com a sua devida extensão. E no código aqui do projeto, além da estrutura básica de uma página HTML, a gente tem também a inclusão, né, do próprio arquivo index.css e do index.js. E o nosso conteúdo HTML aqui, de fato, ele é bastante simples, né? Percebe aí que a gente tem um input apenas e a gente tem também uma div, tá? Ah, e se você quiser achar aqui esse emotion no Google aqui, você pode vir aqui pesquisar por ele. Você vai achar aí por emoji rosto de nerd, tá? Daí basta você estar copiando ele aqui e colando aqui dentro do projeto, tá? Caso você tenha dúvidas aí em como encontrá-lo, beleza? E aí, continuando então, essa é a nossa página básica do HTML, tá? E a gente tem também aqui o index.css. Eu já deixei ele pronto porque o código dele é tão simples, mas se você gosta de estar digitando aí conforme for fazendo o vídeo, você pode pausar e digitar ele aqui, tá? Eu vou dar uma passada breve por cima, mas basicamente a gente coloca um estilo aí, né, no nosso corpo aí de um font size 16 pixels, coloca também aí um estilo para todo o documento com background escuro e uma cor que vai ser branca, né, para todos os caracteres. E depois a gente vem aqui e coloca... Aqui tem 2 vezes o border, né? Agora que eu me liguei, olha só. Esse cara aqui, na verdade, pode estar aqui embaixo. Não precisa estar 2 separados aqui. Aí, beleza, agora sim. E o nosso corpo, então, margem 0, font size, o font family. Aqui também o nosso input aí tem algumas propriedades, como por exemplo, altura, largura, o próprio font size, a borda, né, background, outline. A div também aí tem as suas propriedades aí CSS, que são aí as suas regras para largura, altura, padding e font size também, beleza? Então, bem simples mesmo o nosso conteúdo CSS, tá? Bem enxuto também. E aí, vamos lá, né? O conteúdo JavaScript. Esse aqui é o que interessa pra gente de verdade, que é onde vai estar aí toda a lógica, né, da nossa calculadora e vamos dar toda a vida a ela, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa calculadora, a gente precisa pegar, conseguir, né, capturar, manipular os elementos input e a nossa div, que são onde a gente vai estar pegando aí o que o usuário for digitando e aqui a gente vai estar colocando aí todo o histórico dentro da div, tá? Então vamos fazer isso, vamos pegar aqui, vamos criar uma variável que eu vou chamar de input. Essa variável input vai ser o próprio input ali, então a gente pode selecionar ele com o document query selector. Então só capturar aqui a tag input e a mesma coisa a gente vai fazer aqui com a div, tá? Então capturamos o input e a div, beleza? Agora a gente precisa entender quando o usuário digitar algo aqui e apertar o enter, tá? Quando isso acontecer, a gente tem que capturar esse evento. Então, deixa eu abrir aqui minha console. Ok. Então, vamos lá. Se eu pegar o input aqui, eu preciso vincular ele e ficar ouvindo algum evento dele. Esse evento que eu vou ouvir vai ser o keyup, tá? Quando o keyup acontecer, a gente vai disparar aqui vai ser acionada, né, uma função nossa, e a gente vai verificar se essa tecla, esse keyup aí, se o e.code, ele é igual a quem? Ao enter. Ou seja, se o usuário teclou enter, aí sim a gente faz alguma coisa, tá? Do contrário, a gente não vai fazer nada. Então aqui eu posso criar, por enquanto eu vou colocar um console.log, que eu vou colocar apenas enter, tá? Dessa forma, digitei algo, olha só que legal, aparece aqui o enter, beleza?
Legal, né? Show de bola. Então, agora... Mas olha só o que eu digitei A, né? Então, assim, a gente não pode digitar o A também. Isso aqui a gente não pode permitir. Então, a gente tem que ouvir outro evento da nossa tag input, tá? Que evento vai ser esse? Esse evento que a gente vai ouvir aqui da nossa tag input vai ser o evento de input. Ficou meio redundante, tá? Mas já vamos entender aqui. Se eu adicionar o event listener aqui para o evento de input, ou seja, toda vez que acontecer aqui uma mudança no input, a gente vai disparar uma outra função e essa função ela vai ser apenas para não permitir que esses caracteres que a gente considera inválidos sejam digitados ali no nosso input. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dizer que o nosso input.value, ou seja, o input que a gente está capturando aqui em cima na primeira linha, o valor que ele vai estar recebendo vai ser exatamente o evento.target.value. Ou seja, a gente está pegando aqui o valor que está sendo digitado no nosso input, que é essa string aqui, A, e vai fazer um replace. Tá? Ou seja, a gente vai substituir. O que a gente vai substituir? A gente vai substituir tudo aquilo que não é permitido por vazio. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma expressão regular aqui. Na verdade, eu vou copiar uma expressão regular, tá? Expressões regulares são difíceis de decorar, mas eu já tenho uma pronta aqui. Inclusive, vai ter vídeos aqui no canal sobre expressões regulares futuramente. A gente vai fazer um estudo do zero ali até os níveis mais avançados. Mas, por via de regra, por enquanto, não se preocupa. Você não precisa decorar expressões regulares, tá? Existem diversas no Google, mas é bom você ter noções sobre ela, ok? Então, eu já vou explicar o que essa expressão regular está fazendo, tá? Ela está permitindo apenas os caracteres, ou seja, ela permite todos os números, tá? E mais os caracteres de subtração, multiplicação, divisão e adição, tá? Além, é claro, dos nossos parênteses. É isso aqui que está acontecendo, beleza? Então, se eu salvar isso aqui agora, o que vai acontecer? Eu estou digitando A, qualquer outro string aqui, caractere, né, e não está funcionando. Mas no momento que eu começo a digitar números, começo a digitar os parênteses, ó, as coisas, ok, é permitida, tá? As coisas fluem aqui, beleza? Então, essa expressão regular aqui, ela serve simplesmente para fazer essa validação para a gente. E já deu para ter uma ideia, aí, caso você nunca tenha ouvido falar em expressões regulares, de toda a força, né, todo o potencial que elas têm aí para deixar o código cada vez mais poderoso aí, tá? Então, elas são bem importantes. Beleza. Então agora a gente já pode digitar o que a gente deve digitar, caracteres permitidos, e a gente já poderia então estar fazendo aí o nosso cálculo, né? A gente já poderia estar teclando Enter aqui, o Enter já está sendo capturado e está executando a operação matemática. Então vamos lá, vamos fazer isso, né? Vamos criar aqui uma função que vai permitir com que a gente faça então esses cálculos. Então eu vou criar aqui uma function que eu vou chamar de calcula. Essa function calcula, ela vai receber uma entrada, tá? E essa entrada que a gente vai estar recebendo, a gente vai estar devolvendo ela como um objeto, tá? Que objeto é esse? A gente vai estar devolvendo aqui a operação, que é a própria entrada. A gente vai estar devolvendo também o operador, tá? Qual é o operador matemático? Se bem que o operador matemático, na verdade, ele não faz sentido, porque a gente vai poder ter mais de um, né? A gente pode ter, por exemplo, aqui, mais 2, menos 10, então a gente vai poder ter uma equação, uma operação matemática aqui bem grande. Então, assim, não faz sentido devolver o operador. Eu vou tirar o operador, eu vou devolver a operação e o resultado, tá? Quem vai ser o resultado? O resultado vai ser o eval, tá? O que é o eval? O eval ele executa, né, uma string, um código JavaScript, ou melhor, uma string como um código JavaScript. Então, por exemplo, o eval vai pegar a minha entrada. Se a minha entrada é 12 mais 2 mais 2 menos 10 aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai executar esse código como sendo JavaScript e aí ele vai executar toda a operação matemática, tá? Da mesma forma que se tiver algo incorreto aqui na minha operação matemática, vai dar ruim, né? Ele não vai conseguir fazer as coisas certas ali, ou no mínimo vai tentar fazer, sei lá, uma concatenação, concatenar uma string, por exemplo, tá? Mas, ok, então a ideia é executar sempre essa entrada como uma operação matemática, tá? E para isso a gente consegue estar fazendo com o eval, beleza? Então a gente tem uma function calcula que apenas roda lá um eval, retorna para a gente um objeto. Até aí, tudo bem, né? Então, beleza. Se a gente vier aqui novamente para o nosso enter, aqui, o nosso evento, a gente vai ter aqui um const cálculo, ou seja, a gente declarou uma variável chamada cálculo, que vai chamar a função calcula. E a função calcula, a gente vai passar o input.value, tá? A gente vai passar o valor que está aqui no nosso input, ok?
Beleza, agora a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar renderizar o nosso cálculo. Então a gente vai ter uma função também que vai chamar renderizar. E a gente vai passar quem para ela? O nosso cálculo. Ok? E vamos construir então aqui a função renderizar para a gente começar a colocar esses dados na tela. Então vamos lá, function renderizar. A nossa função renderizar recebe o objeto cálculo, que está retornando ali da função calcula. E o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai criar uma tag HTML aqui, que vai ser um span. E a gente vai criar com document.createElement. Opa, createElement. E a gente escreve aqui o nome da tag, que é o span. Ok. Agora, a gente vai fazer com o nosso span.innerHTML. Ele vai receber, aqui eu vou usar o template string, para a gente ganhar um espacinho aqui, ficar melhor. A gente vai receber o quê? A gente vai colocar aqui, eu poderia colocar o cálculo formatado já bonitinho. Na verdade, exato, a gente vai querer colocar uma formatação de cálculo aqui, né? Por exemplo, a gente vai querer dar um espaçamento aqui, a gente não vai querer deixar o histórico assim todo, digamos, sem espaço, com uma formatação mais exatamente como o usuário está entrando, né? E lembra lá que para resultados positivos eu deixava o azulzinho, né? Quando a operação ela tiver um resultado negativo, a gente vai deixar o vermelhinho, tá? Ou seja, número negativo como resultado vermelho, positivo azul, tá? Então o que a gente vai fazer de fato? A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai começar agora a estruturar essa formatação, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de cálculo formatado. Beleza? E esse cálculo formatado, ele vai vir de onde? Ele vai ser o cálculo ponto operação, tá? Ele vai ser exatamente a cálculo aqui, cálculo ponto operação. Ele vai ser exatamente esses valores aqui que o usuário está digitando, ok? Depois, eu vou precisar fazer o quê? Como eu preciso dar um espaçamento aí sobre cada um dos caracteres dos nossos operadores, por exemplo, mais, menos, multiplicação, né? o vezes ali e a barra da divisão, a gente precisa fazer um laço de repetição aqui, né? Para pegar cada um deles e formatar de acordo com o que a gente queira. Então vamos fazer isso. Só que antes vamos criar uma variável aqui em cima. Essa variável vai ser uma constante. Eu vou chamar de operadores suportados. Esses operadores suportados, olha só que legal. A gente vai colocar aqui simplesmente menos mais o vezes e a divisão. Beleza? Então a gente tem 4 operadores suportados, até aí tudo bem. Só que agora entra o nosso laço de repetição para a gente fazer essa formatação, né? Então vou colocar aqui o for. Vou dizer que o let i começa na posição 0, a variável i, né, na posição 0, o i menor que os nossos operadores suportados.length, que são 4 operadores suportados, e aí eu vou incrementar o i, beleza? Só que agora eu vou criar uma outra variável, que é o array de caracteres, tá? Esse array de caracteres vai pegar o cálculo formatado, que é a variável que eu estou atribuindo aqui em cima, e vai fazer um split nela, ou seja, eu vou quebrar essa string aqui em arrays, tá? Vai ser outros arrays, ou seja, esse cálculo formatado ele é uma string, eu vou quebrar ele, certo? Com base em um caractere. Qual caractere que eu vou usar para quebrar essa string em arrays? Bom, esse caractere que eu vou utilizar vai ser o próprio operadores suportados na posição i, tá? Dessa forma eu vou pegar lá o menos, o mais, certo? Eu vou pegar cada um desses operadores aqui e vou quebrar a string, isso, claro, passando cada vez que eu passar por dentro desse laço de repetição, tá? Por isso que eu estou usando aqui na posição i, beleza? Então, ok. Estou fazendo isso, eu tenho array de caracteres. O que eu vou fazer com o array de caracteres agora? Bom, eu vou pegar o cálculo formatado, que é a minha variável declarada acima, e vou usar o array de caracteres aqui, utilizando a função join, tá? O que faz essa função join? Essa função join, ela pega um array e une ele, né, transformando em uma string. E como vai ser essa transformação de fato, né? Basicamente, eu só vou colocar um espaço aqui, certo? Um pequeno espaço, e eu vou unir todos esses caracteres eu vou unir por quem? Pelo operador, tá? Então, olha só que legal. Eu vou vir aqui e vou colocar os operadores suportados na posição i. Mas você deve estar se perguntando, peraí, vamos lá. Você fez um monte de coisa aí, qual o resultado final disso? É basicamente isso aqui, tá, pessoal? É pegar esse cara aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui na console, e fazer isso aqui, ó. Esse é o objetivo. Colocar um espaço aí entre cada um dos operadores, tá? É apenas isso. Então a gente fez essa lógica aqui para
ajeitar a nossa formatação, tá? Com isso ela vai ficar mais interessante aí, não vai ficar mais amigável, né? Vai ficar mais agradável aí na nossa interface, tá? Então esse código aqui é apenas para isso, beleza? Então vamos lá. Seguindo aqui, agora no inner HTML, sim, eu tenho aqui o cálculo formatado, tá? Então eu posso colocar aqui cálculo formatado. E aí depois eu consigo também estar concatenando aqui, tá adicionando, né, mais informações, que é o resultado. Qual é o resultado dessa operação, tá? Então, para mim pegar já a corzinha do resultado bonitinha, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova função, tá? Essa função vai se chamar obter cor resultado. Então, vou pegar function obter cor resultado, tá? Essa função de obter cor resultado, basicamente ela tem que receber o próprio resultado, certo? E a partir disso, ela verifica se o resultado for maior ou igual a zero, ela vai receber uma cor hexadecimal. Deixa eu copiar aqui da colinha, que vai ser o return string, tá? Ou seja, ela vai retornar uma cor hexadecimal. Essa cor aqui é referente a um azulzinho clarinho, tá? E depois, caso contrário, ela vai retornar, né? Caso não seja aí maior ou igual a zero, ela vai retornar uma cor vermelha, tá? Então, deixa eu copiar aqui o hexadecimal da cor vermelha, tá aqui. Ok? Belezinha, então. Seguindo, a gente tem aqui o cálculo formatado e a gente vai fazer o que agora? A gente vai colocar simplesmente aqui no inner HTML uma outra tag spam, tá? Esse spam vai ter um style que vai ser aqui o color. E essa cor, aí que a gente vai usar nossa função de obter cor do resultado, tá? A gente vai chamar obter cor resultado, e obter cor resultado vai passar o cálculo ponto resultado. Então a gente lembra aquele objeto que a gente está devolvendo aqui com o resultado? Pois é, a gente está passando ele para cá agora. E aí essa função obter cor resultado simplesmente vai devolver aí para a gente a cor certinha aí para a gente colocar na nossa spam, tá? E aí aqui abaixo a gente simplesmente joga aqui o cálculo ponto resultado, que é o resultado da nossa operação. E aqui a gente fecha, né, a nossa tag de spam, ok? Então essa é a ideia aqui do nosso inner HTML, beleza? Só que até aqui, só deixa eu colocar mais uma coisinha aqui, eu vou colocar um BR também para dar uma quebrada de linha. E ok. Só que até aqui a gente não adicionou nada no HTML ainda, a gente apenas montou a nossa tag spam, certo? E a gente precisa inserir, então. A gente já tem acesso à nossa div, que é a segunda linha do nosso código que a gente capturou, tá? Então, na nossa div aqui, a gente pode usar o insert before. Beleza? Porque a gente vai estar querendo inserir nossas últimas operações sempre no início do nosso conteúdo HTML, né? E quem que a gente vai querer inserir? A gente vai querer inserir o spam. E, bom, o elemento, né, que a gente vai estar inserindo esse spam é quem? É a nossa div, mas é a nossa div firstChild, tá? Então é aí que a gente vai querer inserir o nosso before, sempre antes da div, vai ter uma div, né? E aí sempre antes ali no primeiro filho, sempre no topo dessa div a gente vai estar querendo inserir o nosso spam, ok? E depois, para finalizar a nossa lógica que a gente viu lá na nossa demonstração, o input.value tem que receber o cálculo ponto resultado, porque aí a gente já pode calcular a partir dele, beleza? Então, bom, eu sei que a gente escreveu o código pra caramba aí, tá? Aí eu até vou dar uma melhorada aqui, deixa eu ver para você conseguir digitar melhor. Deixa eu pegar aqui, caso você precise rever alguma coisa. Deixa eu puxar esse cara aqui mais para baixo. E esse aqui um pouco mais para baixo também, para melhorar a formatação visual aí, tá? E aqui na cor, deixa eu ver, aqui ele já encerra ali mesmo. Beleza, tá melhor formatado aí. Vamos testar isso aqui, vamos ver o que tá funcionando, se tudo foi certinho. Vamos lá, 10 mais 2. A gente tem aí 10 mais 2 e aqui tem um igual, ó, não veio o resultado aqui para mim. Vamos ver o que aconteceu aqui. Eu recebi o cálculo, eu passei o valor e eu mandei renderizar. E aí, o que aconteceu? Não aconteceu nada aqui. Não chegou o cálculo operação. Na verdade, não era cálculo operação, tá, é a minha entrada. Beleza, certinho. Aí eu mandei o resultado, o eval da minha própria entrada. Beleza. Então, o calcula retorna um objeto, função calcula, que tem a minha operação e o meu resultado. Ok, eu não tive o meu resultado aqui. Então, meu input.value colocou 12, ó, meu resultado está aqui. Mas, aqui, eu não peguei o meu resultado.
Então ele colocou aqui, mas não colocou aqui o meu resultado, ele não colocou na minha div. Só que na verdade, deixa eu ver uma coisinha aqui. Se a gente vier aqui no nosso HTML e dar uma inspecionada, a gente tem o nosso spam. E tá aqui, ó o nosso spam aqui, ele tá aqui com o 12. Olha só que interessante. Então, na verdade, o nosso código aqui, ele quebrou, ó. Ele quebrou aqui. Então, tem alguma coisa digitada incorreta aqui. E olha só o que é. Faltou a gente fechar a nossa tag spam. Certo? Foi isso que faltou para aparecer corretamente ali. Então, deixa eu salvar novamente. Vou colocar aqui 10 mais 2. Agora sim a gente tem o resultado certinho, tá? Da mesma forma, se eu botar 12 menos 14... Aí ele parou num debugger aqui, não sei porquê, mas vamos lá. Aí ele colocou o menos 2, tá? A gente ainda tem alguns problemas aqui, tá? A gente consegue já fazer as operações básicas, tá? De fazer multiplicação, por exemplo, 2 mais 4 aqui dá 2, vezes 4 vai dar 8, tudo bem, dividido por 2 vai dar 4. Ok. A gente está conseguindo, então, fazer essas operações matemáticas básicas. Deixa eu só diminuir aqui essa nossa telinha. Mas, no momento que a gente coloca agora para trabalhar com os parênteses, a gente vai ter problemas aqui, tá? Por quê? Vamos lá. Vou colocar aqui 4 mais, aí eu vou botar 2 vezes 3, beleza? No momento que eu fizer isso, ok, ele passou. E ainda temos o código funcionando. Porém, tem outras formas da gente conseguir acabar quebrando o nosso código aqui. Por exemplo, se eu tentar fazer uma operação matemática aqui, que eu faço 10 mais 10 e coloque um operador aqui como último caractere, no momento que eu tento executar aqui essa operação, a gente tem um erro aqui no console. Então, ele diz que, olha, deu problema aí na hora de fazer a função calcula, na hora de executar ela, certo? Da mesma forma, se eu fizer o seguinte, se eu colocar aqui uma operação matemática com os parênteses, mas acabar esquecendo de colocar um parênteses, eu também tenho um erro ali na hora de executar a função calcula, certo? Então, como que a gente pode melhorar esse código para garantir que esses erros aí não aconteçam, ou pelo menos minimizar eles ao máximo, tá? Sobre o primeiro erro que a gente viu aqui, que é deixar um operador matemático como último caractere, a gente pode ter uma lógica, tá? Para proibir que isso aconteça. Por exemplo, a gente tem aqui a função calcula, que é onde ocorreu o problema, né? E que tal a gente criar, então, uma função para eliminar esse último caractere quando ele for um operador matemático? Então, vamos construir isso aqui. Então, eu vou dizer que o meu parâmetro entrada aqui que eu estou recebendo, ele vai receber o retorno da função remover o último caractere que a gente vai criar. Tá? E esse último caractere recebe o mesmo parâmetro que a função calcula aí, a entrada, ok? Então vamos lá, vamos criar aqui essa função remover o último caractere. Vai receber a entrada. E o que a gente vai fazer dentro dessa função? A gente primeiro vai pegar o array de caracteres, tá? Ou seja, a entrada a gente vai usar o split para simplesmente pegar caractere por caractere, ok? Então aqui a gente vai ter todos os caracteres da nossa entrada, ou seja, a gente vai dividir essa string aqui, pegando cada um deles de forma separada, ok? Então vou criar aqui uma variável que eu também vou chamar de caracteres. No momento que a gente tem isso, a gente pode simplesmente fazer uma validação agora, né? Aplicar um filtro para ver se esses caracteres, se ele contém o nosso operador, os nossos operadores matemáticos, tá? Vamos lá então, aqui vamos pegar os operadores suportados e vamos filtrar, ok? E se os nossos operadores suportados aí, a gente vê que inclui aqui qualquer um dos nossos caracteres, já que a gente tem aqui os nossos caracteres como sendo agora um array, né? A gente pegou uma string, aplicou o split e retornou para a gente um array. Então, a gente vai lá e vai pegar aqui os caracteres .at, tá? Ou seja, a última posição dos nossos caracteres, tá? Que é exatamente o que a gente quer fazer. A gente quer ver se a última posição aqui do nosso array é um operador matemático, que no caso aqui é o de subtração, beleza? Se a gente conseguir encontrar isso aqui, deixa eu ver aqui o filter, aqui. Se a gente conseguir encontrar esse cara aqui,
quer dizer que sim, o último ali é um caractere, beleza? Se isso acontecer, o que a gente tem que fazer? A gente tem que remover ele, né? A gente quer retornar, no fim das contas, só o 10 mais 10. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui um return, a gente vai pegar a nossa entrada e vai usar a função substring. Tá? Essa função substring, a gente diz, olha, a partir de onde eu quero remover até o entrada.length, eu quero remover até o último tamanho, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma string que tem 6 caracteres, tá? E eu quero remover até o último, só que daí eu subtraio o 1, tá? Dessa forma eu estou selecionando exatamente o que eu deixei selecionado aqui no corpo aqui, no corpo não, aqui no browser aqui, que é o 10 mais 10, ok? Beleza. E se eu não tenho caractere, ou seja, eu tenho só isso aqui. Então, nesse caso, eu não quero remover nada, eu só devolvo aqui novamente a entrada, tá? Então, essa função ela serve para isso, ela vai verificar a entrada. Se eu encontrar aqui essa entrada sendo com o último dígito aqui, um operador matemático, a gente vai lá, remove e devolve aqui só o 10 mais 10, tá? Do contrário, a gente não faz nada, beleza? Então, vamos executar esse código aí, vamos ver como isso vai funcionar. Então, beleza, salvei aqui, vamos lá, 10 mais 10 menos, perfeito, teve o retorno aí pra gente, tá? Da mesma forma, se a gente colocar 20 mais 20 aí, também funciona sem nenhum problema, ok? Legal, né? Então, a gente conseguiu resolver um problema utilizando aí essa forma, ok? Agora, tá, Douglas, beleza. Agora, vamos pensar o seguinte, e se eu fizer 40 menos 20 aqui? Também vai dar erro, certo? E a forma dos parênteses lá, como é que eu poderia resolver ela, afinal? Se eu colocar isso aqui, teoricamente, né? Ele até, ok, processou, mas tipo, ele daria erros, tá? Se eu, dependendo, eu não tenho uma forma exata de controlar o número de parênteses que o usuário vai estar digitando ali. Eu poderia ter regras, expressões regulares, etc, etc. Poderia, tá? Mas vai acabar ficando algo bastante complexo, tá? Talvez não valha tanta pena esse esforço. Aí, nesse caso, eu preciso ter uma forma de manipular esses erros aqui. Como é que a gente vai fazer isso, então? Aqui na função calcula, tá? Onde a gente chama ela, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode ter um bloco try-catch, tá? Esse bloco try-catch, ele vai tentar executar, né, um determinado código, e se acontecer algum erro, algum problema aqui, o bloco catch vai ser executado, tá? Inclusive, eu consigo ter aqui as informações do erro que ocorreu, certo? Então, dessa forma, eu posso simplesmente vir aqui, colocar um console.log e dizer, olha, erro, ok? Então, agora, se eu for fazer isso aqui, 20 mais aqui, coloco 1, percebe que agora o nosso bloco cat aqui foi executado e a gente tem as informações do erro. Ó, aconteceu um erro de sintaxe, etc e tal. Beleza? Então aqui já é uma forma de a gente controlar. Mas para melhorar a nossa calculadora, a gente precisa dar um feedback visual para o usuário, certo? Então é o que a gente vai fazer agora. A gente vai dizer, quando acontecer um erro, a gente vai limpar esse campo aqui e vamos utilizar aqui o placeholder, tá? Onde está dizendo calcula aí, a gente vai colocar uma operação inválida, certo? E aí depois a gente também vai manipular para voltar para o cálculo aí, tá? Então vamos fazer essa partezinha só para a gente finalizar, ok? Então eu vou pegar aqui o input, certo? E aí na hora que acontecer um erro, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu vou setar um atributo chamado o placeholder, né? Que é o que exibe ali o nosso calcula aí, e vou dizer para ele que a operação é uma operação inválida, tá? Dessa forma aqui, vamos ver como é que isso vai se comportar. Peguei aqui, coloquei 20 mais parênteses 2, beleza? Operação inválida. Eu preciso ainda limpar o meu input, né? Quando a operação estiver incorreta, a gente vai dizer que o input.value vai receber vazio, ok? Aí eu só vou pegar aqui um emotion warning, tá até aqui já. Eu vou copiar esse carinha e vou colocar aqui na operação inválida junto, só para deixar um pouquinho mais bonitinho. Beleza, vamos dar uma testada aqui de novo. Agora sim a gente tem operação inválida, tá? Então a gente limpou, deixou a operação como inválida. Ok, mas aí a gente precisa voltar, né? Depois eu não vou querer ficar vendo a operação inválida a todo momento. Então o que eu posso fazer agora? Eu vou vir aqui no index, ó. Vou pegar o placeholder do calcula aí, que é o original. Vou voltar para cá. E aí, no momento que eu simplesmente começar a digitar aqui o meu input, ou seja, eu voltei lá para começar a edição, eu posso pegar e colocar aqui um set attribute também,
dizendo que o placeholder agora vai ser o calculei, tá? Então esse cara aqui já me serve, ok? Então ficou calculei, aí eu vou colocar aqui de novo uma operação inválida. Operação inválida. Comecei a digitar, ó, ele já colocou aqui o calculei. Só que olha só que interessante, depois ele não aplicou nada do value aqui, deixa eu ver. Aí aplicou, beleza, estava digitando o caractere incorreto, beleza? Então, ficou legal, né? A gente conseguiu aí dar um feedback para o usuário, no final das contas, para operações inválidas, tá? Isso é bem legal. E a gente ainda consegue manter aí pelo menos uma solução, que é remover o último caractere para não deixar quebrar, tá? A gente conseguiu atender todos os cenários, dar um feedback visual para o usuário e garantir assim que ele consiga estar aí executando as operações matemáticas dele, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixa de se inscrever aí no canal e a gente se vê aí nos próximos conteúdos. Até mais!